Olá, pessoal. Aqui é a professora Monalise, de Linguagem de Programação, e hoje eu vou explicar para vocês a estrutura while em Pascal. Então, nas aulas passadas, nós vimos a estrutura de repetição for. Então, agora a segunda é o while, certo? O while é a estrutura de repetição enquanto. Então, ela vai fazer um teste no início. Então, normalmente vai ter uma condição associada a ela. Se essa condição for verdadeira, ela vai executar os comandos que estão logo abaixo, tá? O número de vezes que for determinado aqui, certo? Então, vou explicar esse programa para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui eu tenho três variáveis: num, soma e conte. Num vai receber o número que eu digitar. Soma é uma variável que vai somar esses números que forem digitados pelo teclado. E conte é um contador. Então, toda vez que eu digitar um número, né, esse contador vai receber mais um e vai incrementar para eu contar quantas vezes, né, isso está acontecendo. Diferente do for, que incrementava ou decrementava automaticamente, aqui eu não tenho isso, tá? Eu tenho que colocar um contador e fazer ele receber mais um. Ou menos um, dependendo do que eu for fazer, tá? Então, aqui, soma recebe 0, conte recebe 1. Então, enquanto conte for menor ou igual a 10, faça do. Então, ele vai verificar. Conte é 1. 1 é menor ou igual a 10? Essa condição é verdadeira. Então, enquanto for verdadeiro, ele vai executar. O que ele vai executar? O que estiver entre o begin e o end. Então, esse é o meu laço de repetição. Então, vou digitar um número inteiro, vou ler esse número, e esse número vai ser jogado na variável soma. Soma vale 0, então digitei 2. 0 mais 2, 2. Então, ele vai ficar armazenado aqui em soma. Todo número que eu digitar vai ficar armazenado aqui. Ele vai somando, tá? E conte vai receber mais um. Então, 1 mais 1, 2, tá? Então, ele vai repetir isso aqui 10 vezes, né? Quando for 10 aqui no caso, 10 menor ou igual a 10 é igual, então ele vai repetir mais uma vez, tá? Conte passa a valer 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, é falso, então ele para, tá? Não que foi executado 11 vezes, é porque conte começou com 1, tá? Então ele executa 10, conte recebe mais 1, fica 11. A hora que vem 11 aqui, ele para a execução. Daí ele vem para cá, para a última linha, e exibe a soma, tá? Então eu vou executar para vocês verem. Opa. Ó, digite o número inteiro, tá? 1, 2, 3, 4, 2. Então são 10, né? A soma é 37. Então, eu entrei com 10 números e ele exibiu a soma para mim, certo? Aqui é um outro programa que eu vou explicar para vocês a questão do flag, laço com flag. Então, eu mandei aí para vocês no material uma parte da apostila que eu já tinha enviado, tá? O flag é uma entrada pelo teclado, que vai determinar o número de repetições. Por que acontece? Normalmente, a gente usa o while quando nós não sabemos quantas vezes as instruções vão ser repetidas. Então, isso vai depender de uma entrada do usuário. Então, quando o momento, né, que a repetição para não é claro, né, vai depender dessa entrada do usuário, a gente usa o while, tá? É claro que pode ser utilizado quando eu tenho também esse número exato, mas normalmente é quando depende de uma condição, tá? E aqui eu vou explicar para vocês que tem a questão do loop infinito, tá? Então, quando eu coloco assim, while true do, né, ele vai, porque enquanto for verdadeiro, ele vai executar. Isso gera um loop infinito, meu programa não vai parar nunca. Então, vejam, né? O que ele vai repetir?
ele vai repetir essa estrutura aqui, né? Se eu não colocar um break, infinitamente, tá? Por quê? Porque enquanto for true, verdadeiro, ele vai executar. Então, nesse caso aqui, foi colocada uma condição, né? Eu digito o número e verifico o número. Se o número for igual a zero, então ele dá um break, né? Ou encerra o programa, tá? Para dar uma quebra nesse loop infinito. Então, nesse caso aqui, vejam, toda vez que eu entrar com o número, ele vai ser somado. E o conte recebe conte mais um. Por que eu preciso desse conte? Porque depois eu vou calcular a média. Então, a média vai receber a soma desses números dividido pelo conte, que é a quantidade, tá? Então, aqui, digite o número inteiro e zero para encerrar, né? Vou digitando os números. Quando eu for digitando, ele vai pedindo. Coloquei zero, ó, ele para e me dá a média, certo? Tem uma outra forma de se fazer isso também, sem precisar colocar esse break. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é o mesmo programa, quer dizer, na verdade, vai fazer a mesma coisa aqui, só não tem o break, tá? Então, eu peço para digitar o número inteiro e aqui ele vai verificar, ó. Enquanto o num for diferente de zero, faça. Então, enquanto eu estiver digitando números inteiros, ele vai executar isso aqui. Ele vai pegar o número e jogar no soma, vai somando, conte recebe conte mais um, né, o contador. A única coisa que eu vou ter que repetir aqui, ó, digite o número inteiro, zero para encerrar. Por quê? Porque ele vai voltar para cá, ó. Ele volta para cá e não para cá, né? Então, eu faço o teste antes, né? Eu digito o número e verifico, tá? Aí depois eu digito novamente, ele volta para cá, para verificar. Não é diferente de zero? É. Então, ele vai somar e conte recebe conte mais um. Então, vou executar para vocês verem. 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 0. Média 4. Certo? Porque ele vai pegar só o div, né? Vai pegar só o quociente da divisão, certo? Então é isso, pessoal. Daí nas próximas aulas eu explico mais programinhas aí com o enquanto, tá bem?